Pai, na tua presença em oração, nós te agradecemos, porque a vida vem de ti. É o Senhor que sustenta a nossa vida. E a tua palavra também nos diz que, confiando em Cristo Jesus, quando partimos para a eternidade, partimos para estar contigo. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, venha estar com os familiares do Marcos, consolando os corações, fortalecendo. Venha estar com todos os irmãos da igreja lá em Hortolândia. Venha estar com o pastor Rodrigo, que está lá também em Hortolândia, realizando o processo de sepultamento do Marcos. Venha estar abençoando cada um daqueles nossos irmãos, derramando sobre eles a tua graça e a tua misericórdia. Venha estar conosco também aqui nesse instante, nesse culto que estamos prestando a ti. Senhor, nos reunimos para te adorar por necessidade do nosso coração. Nos reunimos para estar na tua presença, porque precisamos ouvir a tua voz. Nos reunimos aqui, Senhor, para te agradecer também por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venha estar conosco, Senhor, nos conduzindo nesse culto de adoração. Que tudo que ocorrer nesse culto, que todo o processo desse culto, seja para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos a ti e suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz: se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos estar louvando a Deus com um hino, exaltando e glorificando o nosso Senhor. Então vamos em pé, louvar a Deus com esse hino. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nós estaremos orando também novamente e pedindo que Deus esteja falando, continue falando ao nosso coração por meio da sua palavra, que é a espada do Espírito.
Antes de nós estarmos orando, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, nós faremos a leitura a partir do versículo 25. Então, só relembrando, Mateus 6, iniciando a leitura no versículo 25. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai, na tua presença, suplicamos. Fala ao nosso coração, por meio da tua palavra. O Senhor já tem falado conosco desde o momento que chegamos à tua presença, nesse culto de adoração. Fala agora conosco, Senhor, pela tua palavra. Que a tua palavra possa operar mudança no nosso coração. Que a tua palavra possa nos transformar, trazer esperança. Fala, Senhor, a cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já fazem alguns domingos que na escola dominical nós temos meditado sobre a questão da ansiedade. Já faz alguns domingos. E a intenção, com a graça de Deus, é nós hoje estarmos completando esse estudo sobre ansiedade. E quando pensamos sobre ansiedade, há um dado que nos chama muito a atenção. A Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil é o país onde há mais pessoas ansiosas no mundo. Que o Brasil tem cerca de 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Isto é, aproximadamente 1 em cada 10 pessoas luta para lidar com a ansiedade. A ansiedade é algo que vai se ampliando com o passar do tempo. Essa afirmação da ONU foi feita em 2017. E o mesmo organismo afirma que após a pandemia a situação ficou mais grave ainda. Ansiedade, nós sabemos, é uma palavra de origem grega, archen, que significa sufocar, apertar. Para ilustrar o que é ansiedade,
em 19 de março de 2019, aliás, 2016. A minha esposa Darcy, como os irmãos sabem, foi diagnosticada com câncer de mama. E passou por uma cirurgia, uma mastectomia de remoção da mama e reconstrução. Essa cirurgia estava prevista para durar 5 horas. No dia da cirurgia, pediram que nós estivéssemos lá no hospital às 6 horas da manhã. Chegamos lá às 6 horas da manhã. Só que foi passando o tempo e não chamava. Foi passando o tempo e não chamava. Naturalmente, o que acontece numa situação dessa? De expectativa de algo que não acontece. Ansiedade. Até que finalmente a chamou. A cirurgia era para durar 5 horas. Só que quando foi aproximadamente 1h30 que começou a cirurgia, os alto-falantes lá, ou melhor, a pessoa que cuidava da recepção falou assim, ó, os familiares da Darcy, por favor, se encaminhem na sala tal. A cirurgia era para durar 5 horas. 1h30 nos chamou para essa sala para conversa. Nós chegamos, estava assim, sala de acompanhamento familiar, sala de terapia psicológica. Nós entramos, aquele sofá, um ambiente aparentemente tranquilo, né, sentado no sofá. O que aconteceu nesse momento? Comigo, com o Mateus e com a Rafaela. O que nós não conseguimos falar absolutamente nada. Era uma dor tão grande no peito, porque a expectativa que nós tínhamos era uma expectativa terrível. Porque se a cirurgia era para durar 5 horas, chamou 1h30 depois, algo terrível aconteceu. E a médica queria falar. Aí, daqui a pouco, ficou uns 15, 20 minutos assim, que não conseguimos falar nada, o coração apertado, não conseguimos pensar em nada. Aí chegou a médica e falou assim, eu queria falar que a primeira parte da cirurgia deu certo. Eu fiz a mastectomia, agora a pessoa está reconstruindo a mama. Passou aquela situação. O que nós vivenciamos naquele momento? Eu, o Mateus e a Rafaela. Uma ansiedade absurda. Uma dor no peito que até hoje não me lembro uma dor desse tipo. Eu fico imaginando se numa situação como essa, se era possível pensar em outra coisa a não ser numa tragédia, numa coisa terrível. Se era possível desviar o pensamento para qualquer outra coisa. Se era possível cochilar ou dormir numa situação como essa. Se era possível fazer qualquer ação num contexto desse. De forma nenhuma. Porque a ansiedade chegou e tomou conta de uma forma avassaladora. Nós podemos dizer, mas espera aí, o que vocês vivenciaram, o que vocês sentiram, você, o Mateus e a Rafaela, é normal. Porque foi um contexto muito complicado que vocês estavam passando. Realmente. É uma situação que podemos até dizer que é normal, sim. Entretanto, muitas pessoas têm emoções semelhantes por outras questões na vida. Por exemplo, sair para trabalhar. É uma dor tão grande no peito, a pessoa não consegue respirar, não consegue pensar direito, ela não consegue nem sair da cama, pela ansiedade profunda que está se abatendo sobre ela. Ou então surge uma situação que ela tem que dirigir o carro para fazer uma viagem. Não consegue fazer isso, porque esses pensamentos, a situação avassaladora vem sobre ela. Ou então a pessoa resolve, por exemplo, tomar uma injeção. Pode acontecer. Há pessoas que desmaiam quando vão tomar uma injeção. Ou vão tirar sangue, pelo tamanho da ansiedade que vem sobre ela. É um peso tremendo. É algo muito forte, é extremamente poderoso. Vai realizar uma prova. Há estudantes que, na hora de realizar uma prova, passam por transtorno de ansiedade dessa forma. Tem pessoas que não conseguem sair de casa pelo fato de estarem dominados pela ansiedade. E ansiedade, nós podemos falar de ansiedade nesse nível extremo, não podemos dizer assim. Só que todos nós vivenciamos níveis diferentes de ansiedade. E às vezes nós conseguimos até localizar o motivo da nossa ansiedade. Mas muitas vezes a ansiedade se torna generalizada,
que nós não conseguimos nem saber de onde que está vindo aquele mal-estar que estamos tendo. Porque simplesmente nós estamos com dificuldade de respirar, o coração batendo mais forte, não conseguimos dormir à noite, o nosso cérebro fica travado, não sabemos de onde está vindo tudo aquilo que está ocorrendo sobre nossa vida. Então, a ansiedade é algo extremamente prejudicial para a nossa vida. A ansiedade pode nos impedir de trabalhar, a ansiedade pode nos impedir de viver, a ansiedade pode encurtar a nossa vida, a ansiedade é um mal que deve ser combatido. E quando vamos para a palavra de Deus, nos perguntamos, a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse tema? Jesus trata desse tema? Nós sabemos que sim. O próprio texto que nós acabamos de ler fala a respeito da ansiedade. Jesus começa dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Jesus, em outras palavras, está dizendo, não andem preocupados ou ansiosos com algumas necessidades que vocês têm em suas vidas. Por exemplo, a necessidade de se alimentar e a necessidade de vestir. Ter uma ansiedade natural de lutar pelo alimento, de lutar pelas vestes, trabalhar para obter essas necessidades são normais. Não há nada de errado nisso. Entretanto, há pessoas que criam nas suas mentes, no seu coração, uma ansiedade exagerada nessas demandas, nessas preocupações da vida. Naquela época, podemos dizer que as pessoas com quem Jesus convivia, essa era uma das principais preocupações delas, se alimentar e vestir. E hoje? Quais são as preocupações que vêm sobre as nossas mentes nos dias de hoje? Essas preocupações, muitas vezes, vêm sobre nós influenciadas pela sociedade que nós vivemos. Não há como negar que a sociedade cria expectativas para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para tudo aquilo que nós realizamos. Quais são as expectativas que a sociedade coloca sobre nós? Que nós observamos essas expectativas vendo outras pessoas, observando as redes sociais, acessando a internet, vendo jornais, assistindo um filme. Quais são as expectativas? Vamos pensar em algumas. Expectativas com relação à família. O que normalmente se coloca em relação à família? Nas redes sociais, o que se apresenta diante de nós. Que família é sinônimo de paz, família é sinônimo de harmonia, família é sinônimo de perfeição. Porque, afinal de contas, todas as fotos que eu vejo nas redes sociais, as pessoas estão sorrindo, e estão viajando, e estão curtindo a vida. E eu aqui estou passando por situações difíceis, algo errado está acontecendo comigo, porque, afinal de contas, eu não estou vivendo essa realidade. Isso está muito triste para mim. Gera uma expectativa. Essa expectativa é real? É verdadeira? Nós que somos cristãos, muitas vezes nós pensamos assim, espera aí, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velha não se desviará dele. A Bíblia diz, lá em Isaías 53, pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Então uma família não pode ter pessoas doentes, uma família não pode passar pela dor do luto, uma família não pode ter familiares com dificuldade de relacionamento. Os meus filhos têm que ser perfeitos em tudo, porque, afinal de contas, esse é o ideal que a Bíblia coloca. É verdade isso? Não é verdade, de forma nenhuma. Quando vamos na Bíblia, observamos lá Jacó e seus 12 filhos, uma família perfeita, né? Um homem que a Bíblia fala a respeito dele, que ele, afinal de contas, orou com a cabeça sobre uma pedra, Deus se revelou a ele numa escada que ia até o céu, anjos subiam e desciam, chamou aquele local de Betel. Então, Jacó é um homem com muita intimidade com Deus. Os seus filhos, naturalmente, seriam uma bênção.
Mas o que nós sabemos? Nessa família ocorreu, eles venderam o irmão, foi José, ato de traição, de violência contra um irmão, que era o mais novo, venderam ele como escravo, uma família de um servo de Deus. Como isso é possível? Houve incesto nessa família. Nessa família houve pecados terríveis. Ah, não, mas espera aí. Na Bíblia as famílias são perfeitas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dos filhos tentou matá-lo, fez de tudo para tirar-lhe a vida. A Bíblia nos ensina que as famílias não são perfeitas. E não é pelo fato de não serem perfeitas que não devem ser alvos do nosso amor. Não é pelo fato de não serem perfeitas que nós não devemos orar por eles, amá-los, estar junto a eles. Então, nós criamos expectativas em nossa vida que muitas vezes se frustram, não é realidade, e nós sofremos muito. Expectativas em relação àquilo que nós podemos fazer. Naturalmente, nós olhamos nas mídias, nos filmes, pessoas que são super-heróis, pessoas que conseguem fazer tudo. No trabalho, dominam todas as áreas do conhecimento, sabem tudo no trabalho, tudo, tudo, tudo. Conseguem lidar com qualquer situação, com qualquer demanda. Pode vir que a pessoa dá conta, pode vir que consegue resolver, que não fica nervosa, sempre responde com calma a todo mundo, nunca perde a paciência, é um exemplo de harmonia, porque é um ideal verdadeiro? Claro que não. Nós somos seres humanos. Nós passamos por situações difíceis. E quando acontece no trabalho, por exemplo, a pessoa perde a calma. Fala uma coisa que não devia. Além de ter passar por uma experiência dessa, muitas vezes sente esmagada pela ansiedade, porque sente culpada, porque não devia ter feito aquilo. A nossa vida é assim. Expectativas são criadas sobre nós o tempo todo, para nós termos um bom desempenho, sermos superiores e assim por diante. E aí vem Jesus e diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não deixe que a ansiedade domine a sua vida. Analise a sua vida, tome cuidado. A ansiedade é uma visita que às vezes nós começamos a receber em casa. No início é uma questão ali, pequena, achamos que é normal. Depois a situação vai ficando complicada, as preocupações vão ampliando. As preocupações nós começamos a levar onde nós vamos, no trabalho, nas confraternizações familiares, vamos carregando conosco. Isso vai gerando em nós um sofrimento muito grande, muito grande. Nós sempre nos sentindo aquém. Aí vem Jesus e diz: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos convida a mudar o pensamento, a focarmos naquilo que é mais importante em nossa vida. O que é mais importante em nossa vida? O que é mais importante em relação à família? O que é mais importante? É termos uma família, não é verdade? O que é mais importante? Nós convivermos com os familiares que nós amamos. O que é mais importante? Nós orarmos pelos nossos familiares. Mantermos esperança que eles vão se aproximar e vão se fortalecer em Cristo. É olhar de uma forma diferente para a nossa família. O que é mais importante? O que é mais importante em relação ao nosso trabalho? Ser o melhor funcionário ou ter um trabalho? O que é mais importante? A palavra de Deus, Jesus nos convida a mudar nosso pensamento, a focarmos naquilo que é mais significativo, aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor. Isso é algo muito importante, nossa experiência, muito importante. Até eu comentei algum tempo atrás que o irmão comentou comigo, um irmão em Cristo, que conheceu uma pessoa que tinha um ideal de família, um contexto de família. E descobriu que o seu filho amado, no qual ele demonstrava tanta expectativa, esse filho amado um dia chegou para ele e falou: pai,
eu sou homossexual. Esse pai disse, eu prefiro você morto do que você fazer isso. O filho pegou a arma do pai, foi e tirou a própria vida. O que é mais importante? Isso não acontece de vez em quando. Isso acontece sempre. Estabelecemos um ideal para a nossa família, para os nossos filhos, e muitas vezes, quando esse ideal não é atingido, nós destruímos aquilo que é mais importante, que é o amor. Que a palavra de Deus nos diz que devemos ser para com todas as pessoas. Essa é uma situação extremamente delicada. Muitas famílias estão sofrendo exatamente por isso. Muitas. Porque não sabem o que fazer. Tem um contexto de família ideal, uma família que jamais poderia acontecer algo desse tipo, e não sabem como lidar. O que a palavra de Deus nos diz? Foque no que é mais importante. Ame, 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 ame. Nós temos um exemplo na Bíblia, claro, do pai e do filho pródigo. O pai amava profundamente o seu filho. Um amor extremamente profundo. Um amor verdadeiro. E um dia o seu filho chegou para ele, pediu a parte dos bens e partiu para uma terra estranha. Imagina a dor do coração do pai. Entretanto, o pai não deixou de amar o filho. Jamais deixou de amar o filho. A tal ponto que quando o filho caiu em si e percebeu o que havia acontecido, ele voltou para os braços do pai. Por quê? Ele sabia que o pai o amava, que o pai o receberia. Nós que temos a Cristo como Salvador, devemos ter esse exemplo do pai, do filho pródigo. Em tudo que nós fazemos, a nossa porta tem que estar sempre aberta para recebermos a todas as pessoas, a todos, principalmente os nossos familiares. Por isso Jesus nos ensina, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Foque naquilo que é mais importante. Foque naquilo que é mais importante. Foque naquilo que é mais importante. Nós passamos por perdas na nossa vida. Perdas difíceis. Como os irmãos sabem, nesse ano, meu pai partiu, meu pai faleceu. A minha avó faleceu alguns anos atrás. O que é focar no que é mais importante? Sente a tristeza da perda? Claro que sente. Mas sente a esperança da ressurreição dos mortos. A esperança do reencontro na glória com Cristo. Isso consola o nosso coração. Focar naquilo que é mais importante. Focar naquilo que é mais importante. E Jesus continua falando sobre ansiedade. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Jesus nos convida agora a desviar a atenção. Observai as aves do céu. Observe, foque, mude os seus pensamentos, foque naquilo que é mais significativo, aquilo que é mais importante. Então, desvie o seu pensamento daquilo que está acontecendo. No dia 5 de agosto de 2010, todo o mundo parou para observar uma tragédia que aconteceu no Chile. 33 mineiros foram soterrados em uma mina a 700 metros de profundidade. Durante 18 dias, as pessoas achavam que eles estavam todos mortos, os 33. E as buscas foram se intensificando. Depois de 18 dias, encontraram os mineiros. Foi considerado um milagre continuarem vivos. Descobriram que os 33 mineiros estavam num lugar, né, mais protegido, com apenas 54 metros quadrados. Tamanho de uma sala, aproximadamente. Talvez, para dormir, eles precisavam, um estar em pé, o outro sentado, fazer revezamento. A alimentação deles, como que seria questão de banheiro, mas estavam ali, 54 metros quadrados estavam lá. E aí eles conseguiram perfurar o lugar em que eles estavam para levar alimento, água, mas não conseguiam chegar até eles. Para poder resgatá-los, a perspectiva
é que iria durar aproximadamente 100 dias. Os irmãos se lembram da situação, né? Na época do resgate, eu estava tão entusiasmado com a situação que eu acompanhei pela TV. Fiquei acompanhando até de madrugada, vendo eles sendo retirados de lá. E quando eles saíram de lá, qual foi a surpresa? Eles traziam uma camiseta, que na camiseta estava escrito assim, graças ao Senhor, graças a Deus, e uma citação de um versículo da Bíblia, que é o Salmo 95, versículo 4. O que diz o Salmo 95, versículo 4? Olha só, Salmo 95, versículo 4. Diz assim, nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. O que esse versículo, por que esse versículo estava na camiseta deles? Que uma igreja adventista conseguiu fornecer essas camisetas. Sabe que eles estavam focados que Deus está controlando toda a situação. Tudo está nas mãos de Deus. É Deus que controla. É Deus que governa. Tudo está nas mãos do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós alimentamos um pensamento equivocado. Acharmos, por exemplo, que podemos fazer todas as coisas, conseguir resolver todos os problemas, encontrar solução para tudo, sendo que nós não somos Deus. Só tem um Deus que governa o universo, um Deus que governa todas as coisas. O que Jesus nos diz? Olhai para as aves do céu. Isto é, mude o seu pensamento e comece a observar como que Deus cuida da sua natureza. Como que Deus faz? As aves, elas trabalham, ou melhor, elas fazem plantações. As aves realizam alguma atividade pensando em relação a ter o seu sustento material. E Deus sustenta as aves do céu. Semelhantemente, ele fala sobre os lírios do campo, que também Deus cuida deles. É Deus que está cuidando da nossa vida. É Deus que está cuidando de nós a todo instante, a todo momento. Nós somos chamados por Deus a abrirmos os nossos olhos e observarmos que Deus está cuidando de nós e cuidando de tudo ao nosso redor. Deus está governando. É um exercício espiritual necessário. Eu estava lendo esses dias atrás, sei que alguns irmãos gostam de literatura, né? Nós temos duas literaturas interessantes. Uma são de dois cristãos. Uma é o C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreveu as Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis, em tudo que ele escreveu nas Crônicas de Nárnia, ele faz uma alegoria de Jesus Cristo. Há um leão que representa Jesus, Aslan. Então, todo escrito do C.S. Lewis faz as pessoas mergulharem, as crianças mergulharem, numa literatura que fala da imaginação, de fantasias e tal, no qual Jesus Cristo está presente, é o Senhor. Um outro escritor é Tolkien. Ele escreveu O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é diferente a propósito de Tolkien é diferente de C.S. Lewis, porque C.S. Lewis faz uma alegoria, Tolkien não. Ele fala de um mundo de fantasias e tudo mais, mas nesse mundo de fantasias há os princípios cristãos ali envolvidos. Há uma cena, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que eles estão caminhando por uma situação bem difícil, uma situação bem complicada, e de repente um deles levanta os olhos para o céu e fala, há uma luz lá, uma estrela, que é a nossa esperança, que é Deus. Sempre há esperança em Deus, sempre há esperança. O Senhor dos Anéis é uma história que retrata situações bem difíceis, inimigos avassaladores, problemas praticamente impossíveis de resolver, e de repente são resolvidos, porque existe esperança, existe um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Então nós somos chamados por Deus a desenvolvermos esse tipo de visão espiritual, que Deus está governando todas as coisas, que nada escapa do seu domínio. Mas não é o que nós percebemos normalmente naquilo que nós temos visto e assistido, não é verdade?
Quando nós assistimos uma telenovela, quando assistimos um filme que não está permeado de valores cristãos, nós não percebemos situações ali, em muitos contextos, que apresentam um Senhor absoluto, um Deus que está por cima de todas as coisas. É comum essas fantasias desses dois escritores falar o seguinte: olha, existe algo que está acima de nós, que controla todas as coisas. Consiga perceber isso, que é o nosso Deus. Somos chamados por Deus a desenvolver essa visão espiritual. Então, desviar o olhar significa foque numa promessa da palavra de Deus. Na hora que o coração começa a apertar e a ansiedade começa a vir, lembre de uma promessa do Senhor e foque o seu olhar nessa promessa de Deus. Medite nessa promessa, leia essa promessa, fique trazendo ela ao seu coração, à sua alma, para se fortalecer espiritualmente e manter esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Desvie o olhar. Muitas vezes desviar o olhar envolve, por exemplo, parar e começar a ouvir uma música que fala do reino de Deus, uma música que acalma o nosso coração. Faça isso, desviar o nosso olhar. Ler um livro, principalmente ler a palavra de Deus. Em alguns casos, quando nós percebemos que a ansiedade vem com uma força muito grande, até mesmo fazer uma viagem. Mas é necessário desviar o olhar, para que a ansiedade não tome conta e domine completamente a nossa vida. E quando Jesus nos manda olhar os lírios do campo, ele indica também a necessidade de fazer uma comparação. Compare o que Deus já fez na sua vida, a situação que Deus já nos livrou, as vitórias que Deus já nos deu. Se Deus abençoou a nossa vida assim no passado, não vai cuidar de nós agora? Se Deus nos sustentou no passado, não vai nos sustentar agora? É o que a palavra de Deus nos orienta. E Jesus também diz, aqui em Mateus, sobre a necessidade de nós olharmos, focarmos no presente. Ele diz assim, né? Mateus 6, diz assim, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Busque o seu dia, o seu próprio mal. Focar no dia presente, saborear o dia presente. Às vezes, nosso pensamento está muito com as preocupações do amanhã, esquecemos de saborear o momento agora. Por exemplo, estamos aqui prestando um culto a Deus. Onde está o nosso pensamento? Aqui ou do que nós faremos depois? É necessário nós focarmos nossa atenção no momento presente e saborearmos o que Deus está nos dando. Porque muitas expectativas negativas que nós temos no futuro, sobre o futuro, achando que vai acontecer, muitas vezes não se realizam, não se concretizam. Eu me lembro que um tempo atrás, conheci uma pessoa que descobriu que estava com câncer. E quando eu fui conversar com ela, ela disse o seguinte, e até os familiares disseram: você não vai viver até o Natal. Praticamente foi o que disseram. Eu falei: não é possível estar dizendo isso, né? E falou: olha, eu estou preocupado com vai ser a nossa festa de Natal esse ano, porque agora está com câncer. Eu li assim, falei: não estou acreditando, estou ouvindo. Isso foi há mais ou menos, acho que é mais de 20 anos atrás. Ela continua viva até hoje, superou o câncer. Outros familiares partiram, ela está viva até hoje. Então, às vezes, nós criamos expectativas negativas que não vão acontecer. Então, é por isso que Cristo fala: foque no tempo presente, saboreie o tempo presente que Deus está nos dando. O presente é realmente um presente de Deus para nós. Vivemos esse momento. Às vezes, nós criamos tantas expectativas negativas sobre o futuro que não se realizam. Na nossa família, na nossa vida e assim por diante. Focar nas bênçãos de Deus. O que nós sabemos com certeza. Eu lembro que eu gosto muito desse versículo, e a Darcy, inclusive, no momento que ele ia fazer a cirurgia lá, ela falou que lembrava o tempo todo desse versículo, que nos ajuda muito a vencer a ansiedade sobre o futuro, que está lá no Salmo 23, versículo 6. Certamente, isto é, com certeza absoluta, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e a misericórdia, a bondade que Deus nos ama, que Deus cuida de nós,
E Ele é misericordioso. O que é a misericórdia? Deus cuida de nós, independente de quem nós somos, das nossas características, dos nossos pecados, porque Deus é misericordioso. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a certeza que nós devemos ter. A nossa vida passada, a nossa vida presente, nossa vida passada esteve nas mãos do Senhor, porque Ele esteve conosco, nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, é o que a Bíblia nos diz, no Salmo 139, versículo 16. A nossa vida presente está nas mãos de Deus e a nossa vida futura continuará nas mãos de Deus. Deus nunca vai nos deixar, Deus nunca irá nos abandonar. Quando nós temos essa convicção, o nosso coração se acalma. Nós temos mais forças para vencer a ansiedade que nos assedia o tempo todo. Vivemos em uma sociedade que o tempo todo nos coloca em situações que promovem ansiedade. Por isso é importante nós nos atentarmos para a palavra de Deus que nos convida a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Com Deus ocupa o primeiro lugar, a nossa vida é reestruturada, é reorganizada. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele nos fortaleça, que derrame sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, para que possamos ter forças dEle para vencer a ansiedade. Os irmãos, vamos estar orando ao Senhor. Vamos orar. Pai, na Tua presença e oração, nós suplicamos em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia cada vez mais. Torna-nos conscientes, ó Pai, primeiro o Teu Santo Espírito, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça. Dá-nos, ó Senhor, vitória sobre a ansiedade que muitas vezes nos assedia, para que nós possamos seguir as orientações do Senhor Jesus, focar naquilo que é mais importante, observar que o Senhor está cuidando da nossa vida como cuida de toda a natureza, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai, e focar no nosso momento presente. Opera na nossa vida e no nosso coração, para que possamos fortalecer dia a dia em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós estaremos encerrando o nosso culto, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, depois poderão estar depositando aqui no gasofilácio. Tá? Os irmãos poderão fazer isso, porque a maioria dos irmãos já fazem um depósito via Pix, né? Os irmãos podem depositar aqui no gasofilácio. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos pela Tua misericórdia e pela Tua presença em nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Senhor, dia a dia em Cristo Jesus. Que possamos sempre olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, esteja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.